Olá, meu amigo, minha amiga, nós voltamos a falar sobre as eleições 2012, a questão política. Ontem nós comentávamos e falávamos sobre o dever e a responsabilidade pastoral, a qual eu exerci 30 anos como pastor local, como pastor implantador de igrejas, para a glória do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre a responsabilidade política. Eu vou repetir aqui uma frase que eu disse ontem para você. Estudando a Bíblia, eu tive uma revelação clara que o pastor, o sacerdote e o político são autoridades constituídas por Deus para governar o povo. Ou seja, conduzir o povo para uma vida espiritual e social bem-sucedida e proporcionar o bem-estar para as famílias que estão sobre a sua responsabilidade de governo. Muito bem. Quando nós lemos Romanos, capítulo 13, verso 1, Paulo diz aos romanos: não há governo, nem em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder. Então veja bem, não há governo, não há pastor, não há sacerdote, não há político em parte alguma que não seja constituído por Deus. Deus é quem nomeia, Deus é quem elege, Deus é quem coloca no poder o pastor, o sacerdote ou o político. Aí você me pergunta, pastor João Mendes, será que Deus está se agradando da maior parte dos políticos brasileiros, que todo mundo diz abertamente, são ladrões, são pessoas desonestas, são corruptos? Será que Deus que colocou este povo lá? Não. 2 pontos. Não. Eles estão lá não é porque Deus os colocou. Deus constituiu o governo. Deus, ele na sua constituição divina, a Bíblia Sagrada, ele diz a um povo, a um pastor, ou um sacerdote, ou um governo. Agora, cabe-se às pessoas elegê-los, colocá-los lá pela constituição da sua nação, no nosso caso a democracia. O povo vai escolher. Como foi o caso, meu amigo, minha amiga, do rei Saul. O povo pediu um rei, o povo pediu um governo, o povo queria o governo como as outras nações tinham um rei para reinar sobre eles. E Deus simplesmente disse, bom, vocês querem, então vocês vão ter um rei. Porque antes não existia rei em Israel, eram os juízes, eram aqueles que Deus elegia como sacerdotes, como profetas, como juízes da nação, para conduzir o povo. E eles quiseram colocar um rei, e esse rei, ele veio levar o povo à ruína, ao sofrimento e às dores. Por quê? Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando os injustos dominam, o povo geme. Agora, a constituição é de Deus. Deus é que determinou que haja um governo. Por isso Paulo diz, não há governo, em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder, ou seja, dado a autoridade e o poder. No nosso caso brasileiro, Deus deu, através da Constituição brasileira, que o povo brasileiro eleja os seus governos, municipal, estadual e federal. Agora, meu amigo, minha amiga, quando Provérbios de Salomão, lá no capítulo 29, verso 2, diz que quando os justos governam, o povo se alegra, quando os ímpios dominam, o povo geme, ele está nos alertando que nós temos o direito de escolha. Agora, eu quero que você julgue, você evangélico, como eu pensava que um cristão, que um pastor, que um sacerdote, que um ministro do evangelho não pode se envolver na política, que um homem de Deus não pode se envolver na política. Será que Deus,
Ele criou esse poder, deu esta autoridade, constituiu governos para o ímpio governar sobre o justo, ou para os maus governarem sobre os bons? Não, é uma questão minha e sua. Quais foram os melhores governos em Israel, ou em qualquer parte do mundo nos dias de hoje? Foram homens tementes a Deus. Nós temos um caso, o caso de José no Egito. José, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Então veio José, um homem de Deus, que veio de uma geração, de um homem que Deus amou e que Deus disse a Abraão: todos que você abençoar serão abençoados, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. E José é um descendente de Abraão. E José tem um sonho. José tem uma revelação de Deus, que ele ia governar sobre os seus irmãos, ia governar sobre os seus pais. Deus o constituiu governo sobre a sua família, sobre os seus irmãos. Veja bem, meu amigo, minha amiga, Deus não pegou um ímpio, uma pessoa que não tinha compromisso com ele, para governar o seu povo. Não, ele pegou dentre os seus irmãos, mas por inveja, os seus irmãos se revoltaram contra ele. O seu próprio pai, que o amava tanto, revoltou-se contra ele, quando ele disse: Deus me deu uma revelação. Eu vi 12 molhos, e ele se inclinava sobre mim. E aí, o pai, Jacó, disse: mas para lá, seus irmãos vão se inclinar sobre você? Na outra noite ele teve outra revelação, ele disse: o sol e a lua também. Ele disse: agora você saiu, você extrapolou os limites, você saiu dos limites. Acha que eu vou me reclinar sobre você, vou me curvar sobre o seu governo? Eu sou o governo. Meu amado, quem institui o governo é Deus. Não adianta eu querer ser um governo, um vereador, um prefeito, um deputado estadual, federal, sei lá, governador de estado, o presidente da república, se Deus não me constituiu. Posso até ser, como foi Saul, por vontade do povo, mas o povo gemeu e sofreu as consequências da sua má escolha. Eu volto amanhã falar com você sobre este assunto, porque ele é muito sério, e nós temos que tratar desse assunto com seriedade, dentro da palavra de Deus, a constituição divina. Ó, beijão no teu coração, a gente volta amanhã.